Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal, acampe anjos ao seu redor e repreenda toda força maligna, toda inveja, toda seta, todo laço, toda oração contrária, toda palavra maligna. Quando você está guardado no esconderijo do Altíssimo, o maligno não te toca, ele não te acha, ele não te enxerga. O Senhor é aquele que abre os nossos olhos e cega os nossos inimigos, abre os nossos ouvidos e ensurdece os nossos inimigos, desperta os nossos lábios com coragem e poder e fecha a boca dos leões. Nada supera o poder, a autoridade, a força, a onisciência. Nada supera o agir de Deus. Tanto o querer quanto o realizar pertencem ao Senhor. Ele é aquele que vence as batalhas sem precisar de lutar. Apenas uma palavra, diante de um coração cheio de fé, de determinação, um coração que abre mão até mesmo de si, um coração que se rende, que se prostra, que se entrega, um coração que confia, entrega tudo e não teme, não olha para trás, não retrocede na fé. E à medida que é provado, entende que a prova é para ser aprovado. Deus não nos prova para nos, como que eu posso dizer, para nos rejeitar. Deus não nos prova para nos humilhar. Deus não nos prova para já nos reprovar. A prova que vem do alto na vida daquele que crê é para que ele suba mais um degrau, é que ele suba mais um nível, é para que a sua patente espiritual seja renovada no reino do Espírito. O Senhor é aquele que nos faz habitar nas regiões celestiais com Cristo. O Senhor é aquele que nos dá força quando estamos fracos. É aquele que nos renova quando a vontade é desistir. É aquele que nos faz sorrir com tantos motivos para chorar. Não há nada maior, não há nada melhor do que a presença, a segurança, a força, o renovo, como que eu posso dizer, a convicção de quem Ele é em nós. Porque muitas vezes nós damos tantos ouvidos a vozes, a opiniões, a desprezo, a julgamentos. E esquecemos de meditar na palavra, de conhecer o Deus da palavra e de conhecer as suas promessas. É isso que nos falta, é confiar mais, é ouvir mais a sua palavra, é debruçar mais sobre as Escrituras, buscar entendimento, sabedoria, é ter fome, é ter sede da presença do Senhor, é desejar ser como um deserto que se torna um manancial de águas vivas, ser como um deserto que de repente floresce, porque nós não somos perfeitos em nós mesmos. Não somos fortes em nós mesmos, não somos bons em nós mesmos, santos ou justos em nós mesmos. É o Senhor que santifica, que aperfeiçoa, que fortalece, que derrama dessa bondade, para que sejamos instrumentos dEle, embaixadores dEle por onde nós formos. Tão grande é a seara e poucos são os ceifeiros, e o Senhor continua recrutando um exército cheio do poder, da coragem do Espírito Santo, que confia nessa palavra, que crê e prega a palavra, que vive a palavra. Deus não nos chamou para ser mais um, Ele nos chamou para fazer a diferença em nome dEle, mediante o seu poder, mediante o seu id, para que seja cumprido com temor, tremor, com excelência, para que as pessoas possam desfrutar desse Deus que é acessível àquele que crê. É por isso que precisamos de fato exercer a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas tudo é possível àquele que crê. Deus manifesta glória na vida daquele que crê. Deus enche e faz transbordar o coração daquele que crê, daquele que busca, daquele que confia. Às vezes é difícil, eu sei que é muito difícil ser provado, mas assim como Pedro disse na sua carta, como o ouro precisa passar pelo fogo,
ainda que já sendo valioso, a nossa fé precisa ser purificada e refinada tanto quanto Ele. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, à procura de verdadeiros servos, aqueles que estão dispostos a ser filhos obedientes, aqueles que estão dispostos a entregar tudo sem reservas. Jesus entregou tudo de si por nós naquela cruz. Como uma ovelha muda, não murmurou, não reclamou, e no seu momento de grande dor e angústia, como ser humano em carne, suando gotas de sangue e vendo seus discípulos dormindo num profundo sono, de joelhos ele orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia que não seja feita a minha vontade, mas a sua. É isso que Deus quer de nós, aqueles que estão dispostos a tomar a sua cruz e segui-lo, a romper, a seguir os seus passos, a viver a sua palavra, a fazer a diferença. O Senhor conta conosco. Precisar não, Ele não precisa. Se calarmos, Ele faz com que até as pedras se clamem. Se preciso for, Ele usa a jumenta como usou para falar com o profeta Balaão. Mas o Senhor conta conosco para cumprir o seu vídeo e fazer a diferença nessa terra. Que Deus possa contar contigo e comigo e que possamos priorizá-lo, bem como o seu reino, a sua justiça. E certamente todas essas coisas, segundo Jesus disse, as nossas necessidades, Ele é fiel para suprir. E mais, quando nos deleitamos no Senhor, Ele é poderoso para satisfazer até os desejos do nosso coração. É só entregar, confiar, não medir esforços, não reter, mas entrega tudo. É o limite da fé, como Abraão. E certamente o Senhor cumprirá todas as suas promessas na vida daquele que crê. Amém?